Continuando, aproveitamos a explicação das unidades de tempo para falar sobre unidade de movimento. O que vem a ser a unidade de movimento? Todo tempo tem a sua subdivisão. Se eu tenho uma nota de um tempo, uma semínima, se ela vale um tempo, essa semínima ela se subdivide em duas notas menor que ela. Ou seja, ela vai se subdividir em duas colcheias, porque a colcheia é menor que a semínima, certo? Para quem não lembra, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada figura vale uma metade da outra, ou seja, a semibreve, quem vale metade da semibreve é a mínima. Então, se eu tiver uma semibreve, eu vou ter duas mínimas. Se a unidade de tempo for uma mínima, eu terei duas semínimas como subdivisão. Se a unidade é a semínima, a subdivisão da unidade de tempo são duas colcheias, e assim por diante. Sempre será duas da seguinte. Essa é a subdivisão. Então, num compasso simples, a subdivisão, que é a unidade de movimento, é a subdivisão da unidade de tempo, certo? A unidade de movimento. Então, essa unidade de movimento, ela terá uma subdivisão binária. Por que binária? Porque ela se subdividiu em duas notas, certo? Então, eu tenho a unidade de tempo como semínima, a unidade de movimento serão as colcheias. Então, a unidade de movimento é a colcheia, certo? Agora, se eu tenho lá um compasso de dois tempos, eu terei duas semínimas. Vamos supor que o compasso seja de 2/4, então, dois tempos, duas semínimas. Então, eu terei um total de subdivisão, 4 colcheias. Um total de movimentos, de unidade de movimentos, 4 unidades de movimentos. Porque eu tenho dois tempos, certo? Isso é unidade de movimento. Então, a unidade de movimento é a subdivisão da unidade de tempo. Agora, vamos aproveitar aqui e concluir com a unidade de compasso. O que é a unidade de compasso? A unidade de movimento é a subdivisão. A unidade de compasso é a soma da unidade de tempo. Eu vou somar a unidade de tempo para dar uma unidade de compasso. Então, eu vou ter aqui 2/4, eu tenho duas semínimas, né? Porque são dois tempos e o 4 representa a semínima. Cada uma vale 1. 1E, 2E. E a soma das duas semínimas vai dar uma mínima. Se eu tenho duas dessa, vai dar uma dessa. Se eu tiver duas dessa, dá uma dessa. Duas dessa, dá uma dessa. Certo? Então, eu tenho duas semínimas que vai dar uma mínima. Então, a mínima, ela sozinha fica dentro do compasso. Então, a unidade de compasso é a figura que fica sozinha dentro do compasso. Ela não precisa de mais ninguém para ela fazer um compasso. Então, a mínima vale dois tempos. Então, ela fica sozinha dentro do compasso. Ela é chamada de unidade de compasso. E a nota que se subdivide a unidade de tempo, ou seja, duas colcheias para cada tempo, é a unidade de movimento. Essa 1E, 2E. Isso aqui é a unidade de movimento, certo? Unidade de tempo é a semínima. Unidade de compasso é a soma da unidade de tempo. Se fossem 4, seriam 4 semínimas e eu vou somar as 4. Se fossem 3, seriam 3 semínimas, eu somaria as 3, certo? Tenho que saber somar. Então, como que eu vou somar? Olha só. 4 semínimas. Tem gente que não sabe, mas vamos lá. Eu vou somar duas em duas, ó. Duas semínimas dá uma mínima. Duas semínimas dá outra mínima. Duas mínimas dá uma semibreve. Então, quer dizer que 4 semínimas é uma semibreve. Então, se eu tivesse um compasso 4/4, a minha unidade de compasso seria a semibreve, porque a unidade de tempo é a semínima. Agora, vamos supor que o compasso fosse 3/4. Vai lá, ele é ternário. E agora? Se são 3/4, 3 semínimas. 1, 2, 3.
1E, 2E, 3E, certo? Cada uma vale 1. Eu vou somar. O que que eu faço? Soma duas, dá uma mínima. Sobra uma semínima, ó. Desci. Agora eu somo as duas, que vai dar o quê? Como que eu somo se elas não são iguais? Mas essa vale metade dessa. Então, se ela vale metade, eu consigo fazer com que ela vire uma nota pontuada. Porque o ponto vale metade do valor da nota. Então, se ela vale metade, metade da mínima é a semínima. Então, a unidade de compasso minha aqui será a mínima pontuada. Porque ela vale 3 tempos. E ela sozinha fica dentro do compasso. Isso é a unidade de compasso.